Muito bom dia a todos. Enquanto damos aqui algum espaço para que todos possam entrar, já estão a entrar com grande rapidez, o que é bom. Eu passo a fazer a minha apresentação. O meu nome é Sónia Firmino e sou gestora de comunicação da CCIP. Hoje a CCIP é anfitriã de mais um associado, cujo tema do webinar já está no vosso ecrã. Já está connosco também o Tiago Martins, CEO do Grupo Transtrevo, que vos irá explicar, apresentar não só ele próprio, como também o próprio grupo. Antes de passar a palavra ao Tiago, eu quero só lembrar a todos os presentes que o webinar está a ser gravado e a gravação será depois disponibilizada no canal YouTube da CCIP. E será enviado o link com a gravação e também a apresentação que o Tiago fará o favor de fazer quando lhe passar a palavra, será enviada para todos os participantes que deram autorização de partilha de contato. Todos aqueles que não clicaram lá ou que não assinalaram a partilha não vão receber, uma questão obviamente do RGPD que nos obriga a isso. Lembro que a única interação que poderão ter com o Tiago é através do chat, que no final, depois da apresentação acabar, nós vamos ter aqui um período de pergunta-resposta. Todas as perguntas que quiserem fazer pode ser através deste canal e eu ajudarei depois o Tiago na leitura das perguntas e ele responde, obviamente. Da minha parte é tudo por agora, vou estar sempre aqui presente, um bocadinho fora do vosso ecrã, mas vou estar sempre presente e a acompanhar o webinar. Tiago, quando quiser, a palavra é sua. Pode iniciar a apresentação. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Então, bom dia a todos os presentes e obrigado por se juntarem a nós. Como a Sónia já começou por explicar, eu sou acionista e CEO do Grupo Transtrevo. Ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade que se chama PI Advisory, que faz consultoria para internacionalização de empresas e investimentos também para o mercado africano. São ambas empresas com sede em Angola e as duas empresas trabalham especificamente com nicho Angola e Moçambique, ou seja, tudo o que é comércio internacional que começa ou termina nestes países. Ao longo dos últimos anos temos tido a oportunidade também nós próprios de internacionalizar, sendo que as nossas duas empresas têm presença principal em Angola e em Moçambique, mas também estão presentes na África do Sul, que é onde estou hoje, em Joanesburgo. Também temos escritório em Portugal e também temos escritório em Espanha. O meu objetivo hoje, a parte de falar da Transtrevo como operador logístico e também da nossa área de apoio ao desenvolvimento de projetos internacionais, é dar-vos uma perspectiva daquilo que daquilo que são as relações atuais entre Angola e Moçambique, numa perspectiva mais macro. Vocês poderão depois ter acesso a esta apresentação no final, mas ao mesmo tempo tentar dar-vos uma perspectiva do que tem sido a nossa experiência ao longo dos últimos anos. Ou seja, nós tentamos aqui, através desta apresentação, dar-vos uma perspectiva do que são as relações atuais entre Portugal com Moçambique e Angola, a África no geral, mas nestes dois países e Angola. Dar-vos uma perspectiva do que são as evoluções e os indicadores principais macroeconómicos em Angola, mas também como é que eles foram evoluindo, dar-vos uma abordagem sobre o panorama de investimentos e ambiente de negócios que existem em Angola. Há muitas novidades, há muitas coisas interessantes a acontecerem. Falar um bocadinho do que são estratégias de implementação nestes países e as várias formas como podem fazê-lo. Dar-vos 2 ou 3 casos de sucesso, dar-vos os que são, na minha opinião, os mais interessantes a nível global e depois alguns mais pequeninos. Falar aqui dos aspectos operacionais de implementação de empresas em Angola e olharmos aqui um bocadinho para a gestão de riscos. Eu sou luso-moçambicano e tenho vida em Moçambique e acho que é interessante olharmos um bocadinho para o que está a acontecer em Moçambique e ser um case study de como nós fizemos a gestão, por exemplo, de riscos neste país para podermos ter uma abordagem muito prática do que fazer quando existem problemas efetivos nos países. Só rapidamente, um pouco da minha história. Eu trabalho em comércio internacional praticamente
desde o início da minha carreira. Comecei em Portugal e fui trabalhar para Moçambique. E de Moçambique fui responsável por uma empresa multinacional e de referência que expandiu em vários mercados, e hoje, pronto, desde 2023, com a Transtrevo, fazemos esta operação e apoio aos empresários portugueses e não só, para movimentação de projetos e desenvolvimento de negócios de ir para Moçambique, de ir para Angola. Passando então diretamente para o panorama das relações comerciais de Portugal com a África. Do ponto de vista muito prático, sabemos que Portugal tem uma relação umbilical com Angola e com Moçambique. Um ponto muito importante é a questão histórica e cultural. Eu sou, por exemplo, um filho dessa relação histórica e cultural, sou moçambicano, filho de uma moçambicana com um angolano, nascido em Lisboa. Pronto, e estes países, principalmente Angola e Moçambique, têm uma componente de irmandade muito forte. A relação começa por terem sido países que foram colónias portuguesas, mas depois, ao longo dos anos, temos sentido uma evolução cada vez mais de relação de parceria e de fraternidade, que eu consigo senti-la numa perspectiva muito, muito pessoal e muito particular. Sabemos de forma mais ou menos natural que, devido a estas relações históricas, Portugal tem em África um destino primordial das suas exportações, e que tem sido tradicionalmente mais fácil para os pequenos e médias empresas, e não só, implementarem-se em países como Angola, ou Moçambique, ou países da região, e isto tem crescido cada vez mais, principalmente numa perspectiva de verificarmos que as empresas portuguesas vão ganhando capacitação e vão tendo necessidade de procurar novos mercados. Há uma tendência muito natural em que isto vai acontecendo e vai evoluindo, mas sabemos que o continente africano tem efetivamente muitas oportunidades e tem uma emancipação que acontece neste momento, que, juntando esta relação que vem de sempre, permite um grande potencial e permite que as empresas possam implementar-se e evoluir para multinacionais e crescer nestes países. Dou-vos aqui uma pequena estatística sobre do que são os volumes e as exportações de Portugal para alguns mercados. Angola é um mercado estratégico para Portugal. Já desde 2008, com a grande crise que houve nos mercados imobiliários, que representa um momento crucial nessa evolução, juntando a parte histórica da relação que existe, e podemos verificar que as exportações têm evoluído e têm crescido de forma relevante. A relação portuguesa com os PALOPs é estratégica, mas Angola consegue ter um destaque fundamental e um crescimento que tem acontecido, mesmo com os desafios que foram os últimos 4 anos, fundamentalmente questionado pelo ponto de viragem que foi o Covid e a pandemia. Conseguiu-se um crescimento interessante e uma evolução após esse momento, que tem tendência a continuar a acontecer, considerando que existe uma desburocratização e também uma evolução de Angola para novos projetos que me parece que são muito interessantes para as empresas portuguesas. Temos aqui também um bocadinho a análise ao contrário. Existem vários projetos angolanos que começam também a exportar para Portugal, o que foca aqui um bocadinho mais na bilateralidade das relações, e pronto, ficam aqui com estas estatísticas que vos permite ter aqui um pouco a visão do que representam as importações e as exportações de Angola com Portugal. Falando aqui um bocadinho do que são indicadores macroeconómicos de Angola e os principais setores de investimento. Eu, se calhar, começava por vos falar um bocadinho mais de forma genérica do que são os pontos principais, já mais ou menos conhecidos
do país e de Angola a nível global, mas que são pontos que são sempre fundamentais para fazer uma análise específica. Pronto, sabemos que a questão dos recursos naturais é absolutamente estratégica, o petróleo e essas exportações. Existe um histórico de Angola e esta riqueza que é abundante, vamos desde o petróleo, o gás, existem uma componente diamantífera muito grande e outros minerais. Angola continua com uma presença relevante e ser um país de destaque naquilo que são os recursos naturais, e este setor é estratégico. No entanto, há dois pontos que têm sido interessantes nos últimos anos que podem fazer a diferença numa perspectiva de investimento das pequenas e médias empresas. O primeiro é a localização estratégica do país, com a sua ligação com o Atlântico. Toda a gente pôde acompanhar ao longo dos últimos meses e até o epicentro da visita do presidente americano ao Lobito. O corredor do Lobito é uma realidade, o investimento está a acontecer, com participação também de empresas portuguesas no consórcio, e esta posição geoestratégica e esta abertura ao investimento para promover este corredor representa uma viragem naquilo que pode ser o posicionamento de Angola e as oportunidades de investimento que existem nessa região de Angola, mas também numa perspectiva de tornar o país relevante como corredor de exportações, não só angolanas, mas também dos países do tradicional Interland, nomeadamente do copper do DRC, mas também da Zâmbia. Por fim, a parte que me parece interessante também olharmos só para esta breve introdução é a reforma económica e do ambiente de negócios, que começa com o seu epicentro em 2015, com a grande crise cambial cá em Angola, e há um trabalho que foi começando a acontecer e foi sendo desenvolvido ao longo dos vários anos, que coloca Angola numa posição em que começa a recolher os seus primeiros frutos. A referida descentralização começa-se a sentir e conseguimos verificar que há uma atração de investidores estrangeiros que começa a ser bastante mais relevante. Coloco-vos aqui todas estas informações mais macro, que estão na apresentação, depois serão partilhadas, mas conseguem ter aqui uma breve apresentação do que é a população de Angola, o seu PIB, os recursos naturais, como é que é a posição de Angola a nível de petróleo em África, como é que é o investimento a nível da agricultura, o potencial agrícola do país está com várias oportunidades e existem várias possibilidades de investimento a nível de agroprocessamento, não só vegetal, fruta, promoção de várias indústrias e várias oportunidades que são propícias neste momento para o desenvolvimento agrícola do país. Isto junto e alinhado com o que é o tradicional negócio ligado com os recursos naturais e a tradicional importação de alimentos, tudo o que era o tradicional, abre aqui várias portas a vários projetos para empresas portuguesas. Coloco-vos aqui mais alguns indicadores que podemos depois olhar se tiverem alguma questão. Há uma componente que vem sempre é sempre necessário discutir, que é a questão da balança de pagamentos e a questão de como evolui a moeda local em relação às moedas como o euro e como o dólar, mas de forma geral sentimos que Angola, mesmo com estas flutuações, tem tentado ajustar as suas políticas bancárias e monetárias num sentido de se tornar mais preparado para apoiar os investidores que entram no país. Deixo-vos aqui alguns slides para que podem olhar aqui em alguns segundos. Conseguimos verificar que, numa perspectiva geral e olhando para estes números, que Angola consegue ser um país que apresenta um cenário de investimentos que me parece atrativo, que com todas as dificuldades inerentes à questão política e à forma como nos posicionamos
temos um governo empenhado em reformas económicas, e com esta abundância de recursos e com esta descentralização permite-nos cada vez mais haver aqui várias oportunidades de posicionamento no país e de posicionamento em termos de procurar a implementação e desenvolvimento de parcerias no país. Toda esta informação depois será partilhada convosco, como já referido. Pronto, falar aqui um bocadinho em pouco mais, já falei um bocadinho sobre o corredor do Lobito, mas tentar dar-vos aqui alguns detalhes mais em detalhe. É a oportunidade de investimento para esta conexão regional com os países do Interland, mas também global, com um foco muito grande com os países que necessitam de conexão com o Atlântico. Existe neste projeto, conforme podem verificar no mapa, uma ligação que vai até Ndola, ou seja, toca na Zâmbia e toca no RTC. A nível de projeto, o investimento feito, falamos de um projeto que tem um consórcio europeu e tem aqui um apoio e um investimento financeiro grande feito não só por europeus, mas também pelos americanos, pelos Estados Unidos da América e também pelo Banco Mundial. Existem várias oportunidades de investimento e de promoção de várias empresas, desde os megaprojetos às PMEs, porque isto vai levar uma redução muito grande daquilo que é o custo logístico de transporte de mercadorias desde Zâmbia e RDC, que normalmente tinham os seus commodities a sair pelo Índico, podem neste momento fazer uma alternância e ser mais competitivos por Angola. Permite também melhorar as exportações angolanas e permite desenvolvê-las de forma mais eficaz e, de forma geral, a componente agrícola da região das províncias à volta do Lobito tem melhorias que lhes facilitam o desenvolvimento de exportações, quer de produtos agrícolas, quer de todas as indústrias que estejam na região. De forma geral, conseguimos perceber que este projeto vai permitir impulsionar as exportações, vai permitir exportações não só de produtos a nível agrícola e a nível da região, mas também de serviços, melhora a mobilidade, reduz custos logísticos e cria aqui também uma capacidade e uma possibilidade de aumento de empregos diretos nos próximos anos, enquanto se estiver a procurar desenvolver o projeto e procurar criar uma rápida implementação do mesmo. Falamos agora um bocadinho do panorama atual de negócios em Angola. Angola, já falámos, tem tido esta descentralização e tem tido esta tentativa de tornar o país mais fácil para fazer negócios. Sabemos que existem desafios, mas o potencial de negócio existe. Conseguem ver aqui alguns dos indicadores mais relevantes. Quais é que são a facilidade de fazer negócios, quais são as pontuações e a sua evolução de 2019 para 2020, qual é, infelizmente, ainda a posição da economia a nível global e qual é que é o índice de complexidade económica. Existe uma visão de risco em alguns setores da economia. No entanto, apesar destes sacrifícios e destes desafios, consideramos que o país está a fazer reformas estratégicas que pensamos que podem melhorar o ambiente de negócios. Existe uma redução de burocracia relevante no sentido de tornar mais fácil a implementação de empresas no país. Já poderemos ir um bocadinho mais à frente falar sobre isso. Existem vários incentivos fiscais que são dados para vários setores da economia. Existe uma tentativa de melhoria de infraestruturas, com o destaque óbvio que vimos há bocadinho do corredor do Lobito, e existe, me parece o principal, um aumento relevante e uma tentativa de aumento de transparência no doing business do país, com uma tentativa de tornar o processo mais tranquilo e mais forte relativamente àquilo que é a transparência nas transações, quer entre as empresas, mas também com o Estado.
algumas das reformas-chaves deste panorama de ambientes de negócios. O país está efetivamente a tentar atrair mais investimento estrangeiro, com a questão dos incentivos fiscais, mas também com a simplificação de processos. A lei de investimento privado tem tido várias alterações. Algumas das medidas iniciais, por exemplo, em 2019, que são de destaque. Por exemplo, quando eu comecei a fazer negócios em Angola em 2015, era obrigatório uma série de requisitos, quer financeiros, quer de sociedades, para investimentos, sendo que o investimento na altura mínimo era de $1 milhão para implementação no país. Neste momento já não existe esse valor mínimo de investimento, já não existe a exigência de sócios ou parceiros locais, numa perspectiva jurídica e societária. Existe a livre constituição de empresas por estrangeiros e por empresas portuguesas no seu princípio, no seu destaque, o que facilita a entrada rápida e a rapidez em desenvolver projetos. Existe uma maior flexibilidade contratual que permite repatriação de lucros e limita o limite de benefícios fiscais, simplificando o tradicional CRIP. Em termos práticos, se tentarmos explicar como é que funciona de forma genérica com a IPEX, as empresas que querem ir para Angola não são obrigadas a ter um investimento mínimo, nem sequer são obrigadas a estar registadas junto da IPEX, só o fazem se querem efetivamente ter benefícios fiscais ou querem ter a possibilidade de repatriação de dividendos. Numa perspectiva portuguesa, há uma facilitação também na questão dos vistos. Houve essa abertura de Angola para haver a possibilidade de entrada no país em até 90 dias com vistos facilitados, o que permite pelo menos a visita, o estudo e a análise dos países de forma bastante mais fácil. Algumas das consequências destas medidas estão diretamente linkadas com uma estabilização do mercado. Existe uma expansão da economia fora do setor petrolífero e garantimos aqui que há uma simplificação do processo tributário, podendo as empresas procurarem muito mais rápido ter uma tomada de decisão. A nível do setor bancário, este é um ponto também relevante e de interesse para as empresas. Existe uma facilitação do registro de capital e pagamento de lucros e existe uma tentativa de descentralização do processo de pagamentos, tentando, com todas as dificuldades que existem no nível do próprio processo de pagamentos e falta de divisas, uma maior agilidade nos pagamentos internacionais. Alguns acordos que existem, que são estratégicos a nível de procurar melhorar o ambiente de negócios. Conseguem listá-los os que existem com Portugal e Angola. O apoio à assistência mútua e administrativa para a cooperação fiscal está em vigor. Existe o acordo de dupla tributação e existe um acordo para a cooperação de turismo, que estão aqui apresentados. Temos também acordos com a União Europeia a nível de parcerias para tratamento de apoio ao regime de tratamento de nações mais desfavorecidas. Existem também interesses de aderir na questão do APE da SADC, oferecendo condições preferenciais para estes 6 países. Angola quer entrar neste processo. A nível de outros acordos, Angola faz parte do SADC, ainda não de forma totalmente integrada a nível da facilitação de isenção de tarifas aduaneiras. No entanto, já faz parte desta maior zona livre de transação de negócios, onde estão 55 países africanos, e permite uma facilitação de comércio e serviços. O impacto que efetivamente se espera é que a África no seu todo possa ter um aumento de 450 bilhões de dólares no seu rendimento e um crescimento no setor transformador. Olhar aqui um bocadinho mais naquilo que são aquela tradicional análise SWOT. Pronto, já sabemos que Angola tem muitos recursos naturais, sabemos que a relação com Portugal é sólida, é antiga, é umbilical com a sua história. Existem mais de 4.000 empresas a exportar de Portugal para Angola, e existem mais de 400 empresas portuguesas
que estão no país implementadas. Temos a língua que nos linka, que nos põe, que nos facilita a comunicação, e esta componente tem sido fator decisivo naquilo que é a relação entre os dois países. Temos, dentro da lógica das oportunidades, resumindo aqui o que já falámos, uma diversificação da economia, que está a ser apoiada pelo governo, vários setores em expansão, existe uma tentativa de dar apoio à produção nacional, relações históricas, regionais e estratégicas que permite rapidamente, por exemplo, através da SADC, vendas e relações com os países vizinhos, e temos uma diversificação da economia que é, nesta fase, o arranque de uma realidade que era há muito tempo discutida. Obviamente que o país ainda tem uma dependência grande do setor petrolífero, que vai ser sempre um ponto crítico, numa perspectiva de que Angola é Angola é um gigante dentro desta componente de ser o segundo maior produtor de petróleo do continente. Temos ainda uma grande desigualdade social e regional, algo que é trabalhado a nível central pelo governo, mas que também tem que ser ao mesmo tempo uma oportunidade e uma responsabilidade dos projetos que vêm para Angola poderem apoiar por aqui. Existe a questão dos níveis de burocracia, alguns níveis de corrupção, e existe efetivamente uma falta de infraestruturas que são necessários ao desenvolvimento do ponto de vista logístico e não só ao país. Algumas ameaças, a questão cambial é relevante, o custo de vida, alguma política protecionista relativamente à indústria nacional e a questão da instabilidade económica e também, ao longo das últimas semanas, também a questão social que são ameaças aqui ao desenvolvimento de alguns projetos. Pronto, olhando aqui para a perspectiva de estratégias de entrada no mercado africano e no mercado angolano no particular, a escolha da estratégia tem que ser mediante aquilo que é o apetite da empresa portuguesa para a entrada no país, o seu apetite ao risco, a sua flexibilidade, a sua capacidade e análise específica do mercado. Podemos fazê-lo de várias formas, temos aqui um mapa, um documento muito engraçado que nos mostra como é que o podemos fazer, mas de forma muito prática, o que nós consideramos é que, quer através de ter sede, filial, local ou a nível do país, quer a nível de procurar consórcios com parceiros locais, ou até na relação de exportações e vendas para o país e ainda de colocação de franchisings, existem todas estas componentes que permitem que as empresas portuguesas possam, mediante o nível de risco que querem correr, implementar-se no país e procurar estabelecer relações efetivas em Angola. A forma como nós nos posicionamos no mercado e que nós defendemos, independentemente de qual seja a forma de entrar, está principalmente considerando que é importante conhecer Angola, ir a Angola, procurar identificar relações com empresas como a nossa e como outras que estão no terreno, e depois, mediante o tipo de decisão a nível da gestão do risco, podemos depois apoiar e desenvolver quais as formas efetivas e qual é o nível de controle e o nível de flexibilidade que as empresas podem querer ter na entrada no país. Voltando um bocadinho a falarmos atrás, a abertura de uma empresa em Angola já não é um desafio do ponto de vista burocrático, é rápido, é fácil, quer a nível de uma abertura de uma sucursal ou de uma filial, o que permite também rapidamente também montar parcerias locais e joint ventures, e também, caso não seja nenhuma destas duas, conhecendo o país e desenvolvendo uma comunicação sólida e criar relações de confiança, pode-se procurar parcerias estratégicas, quer a nível de clientes no terreno, representantes, e até a mais simplista, que seria apenas colocar um franchising ou apenas procurar desenvolver vendas mais indiretas.
Colocamos aqui um pouco o que é as várias formas de o fazer, conforme falámos há bocadinho. Ter uma empresa em Angola, ter a sucursal, fazer uma aquisição local, procurar fazer uma joint venture, um consórcio, procurar fazer exportações, procurar agentes, uma loja e-commerce e, ao mesmo tempo, procurar desenvolver sempre em todos estes componentes relações efetivas com os países. Esta informação toda é muito genérica, mas é muito importante que no final ficará disponível para poder partilhar e podemos ir depois em detalhe a cada uma das que aqui colocamos. Aqui uma análise comparativa dos custos-benefícios, que depois poderão também olhar um pouco mais em detalhe, mas que vos permite perceber aquilo que são os benefícios de cada uma delas, a forma de entrar e a velocidade como pode funcionar cada uma e também os problemas associados e os riscos de cada uma das várias formas de entrar estabelecer parcerias e internacionalizar a empresa para o mercado angolano. Olhando aqui um bocadinho para alguns casos práticos de sucesso, eu considerei aqui nesta apresentação 3 casos práticos de sucesso que vos dou como históricos, que acho que são bastante interessantes numa análise daquilo que é a forma de o fazer e as consequências de o fazer bem no longo prazo. A ideia é vocês conseguirem perceber que a relação e a implementação no longo prazo funciona e cria histórias que, do ponto de vista de relações umbilicais, são absolutamente incríveis no processo de as empresas confundirem-se e não se conseguir depois perceber onde é que começa a empresa, se é portuguesa, se é angolana. Começava pela primeira, que é a Mota-Engil. A Mota-Engil aliás, é uma empresa que começa em Angola e evolui para se tornar hoje o gigante global que é a nível mundial. E a relação que existe entre a Mota-Engil e Portugal confunde-se, não se sabe onde começa a empresa em Portugal e onde é angolana, mas a forma como a Mota-Engil se posiciona como angolana, como é angolana, como tem um histórico e como diversificou a partir daqui a sua posição é algo de absolutamente incrível. E a forma como hoje em dia, ainda depois de tantos anos e tantos desafios, consegue estar no país de forma sólida, permanente, acho que é um exemplo, talvez o número 1, de como fazer bem e como pode ser a consequência desta forma de implementação e de relação entre Portugal e Moçambique, e Portugal e Angola. O segundo caso que nós consideramos como sucesso muito famoso é o Grupo Nabeiro. A forma como o Grupo Nabeiro e a Delta se posicionam no país, conseguindo ser importador e exportador, confundindo também a sua tradição, onde começa a empresa portuguesa e onde começa a empresa em Angola, é absolutamente brilhante. O comentador é uma pessoa que eu há cerca de um ano participei na celebração, um pouco da sua história, e acho que a história e o legado, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista das relações que deixam entre os dois países, é incrível e impacta a vida de dezenas de milhares de pessoas, garantindo um negócio sustentável e uma promoção de relações realmente equitativa e um exemplo famoso. O terceiro exemplo é o exemplo do grupo Sograp, que combinou um processo de parcerias estratégicas, adaptou-se, posicionou-se e está no país com várias iniciativas, com um crescimento sólido ao longo dos últimos anos, que se tem destacado como uma referência a nível de tudo o que é a sua produção de vinhos, e conseguimos verificar aqui nesta empresa um caso bastante interessante de sucesso e de implementação no país. Aspectos operacionais. A ideia de olharmos novamente para a questão de como é que podemos nos posicionar no país. Pronto, a questão de conformidade com a legislação angolana é fundamental, é preciso garantir o compliance e garantir o apoio necessário
com empresas em Angola. A Transtrevo e a PI fazem esse trabalho e estão disponíveis para o apoio em todos os aspectos de internacionalização e apoio local, quer do ponto de vista da legislação local, mas também na parte de logística e de gestão de todo o processo. A legislação angolana, o registro, com a IPEX, se assim o necessário. Entender a questão e a tributação fiscal é fundamental. A nível de logística, é preciso uma avaliação muito clara e o apoio de um transitário para a implementação correta no país. Existem muitos e bons transitários portugueses que, ao longo dos vários anos, se conseguiram implementar e ser casos de sucesso também de internacionalização para Angola, que estão preparados para dar o apoio necessário para o desenvolvimento necessário no país. Empresas como a Pinto Basto, como a Rangel, como a Olicargo, são empresas presentes no país, que juntamente com outras como a nossa, que têm muita experiência e conseguem dar um apoio bastante interessante à implementação nestes países. Parcerias locais, com fornecedores locais e garantir um fornecimento contínuo, garantir uma diversidade de canais de distribuição e, finalmente, aquilo que me parece fundamental nos dias de hoje, procurar cada vez mais uma capacitação, formação e nacionalização de mão de obra, porque efetivamente o caminho passa por aí. Nós temos uma estrutura em Angola, por exemplo, na PI e na Transtrevo, 100% angolana, não temos expatriados no mercado, e isso acontece de forma muito natural e muito no sentido de entender que quanto mais capacitada tiver a nossa equipa e a nossa estrutura no país de destino, permite um desenvolvimento de forma a longo prazo muito mais efetiva e eficaz. Parcerias locais com empresas locais é fundamental, as relações de confiança locais e a integração com o mercado angolano são fundamentais. Portanto, participarem neste tipo de eventos, como faz a Câmara de Comércio e outros que existem no terreno, são fundamentais. Desenvolver uma base de networking e de relações próprias é tudo. Eu recomendo sempre uma visita e conhecimento dos países de forma presencial, porque só assim se consegue perceber a cultura e perceber a forma como os países podem, como nós nos podemos adaptar a estes países. Procurar perceber e desenvolver tecnologias que nos permitem uma perspectiva no terreno mais eficaz e adaptar o nosso produto e atividades operacionais à realidade local. A questão da comunicação, o marketing, que é a forma de nos posicionarmos e comunicarmos a nossa empresa, tem que ser devidamente alinhado com aquilo que é a necessidade dos países, e a questão cultural é fundamental. Pronto, a nível daquilo que é a minha área principal de atividade, sabemos que a logística é um pilar fundamental da internacionalização de empresas. Quanto melhor for a nossa logística, maior será a nossa competitividade, melhor o nosso conhecimento sobre o que é as necessidades aduaneiras e de distribuição dos países, e com isso conseguir uma otimização de custos. Pronto, é preciso conhecer efetivamente o que são as necessidades, as regulações aduaneiras. Um conhecimento rigoroso para evitar que se cometam erros é fundamental. Entender as limitações e procurar soluções a nível de infraestruturas, e trabalhar a coordenação das cadeias de abastecimento, que envolve procurar um aumento daquilo que são os parceiros e uma perspectiva de maior apoio local em termos de apoio de empresas no terreno. Pronto, a logística permite-nos um aumento da competitividade, uma redução de custos, uma melhor expansão do mercado e uma maior sustentabilidade. Em termos de estratégias, efetivamente, trabalhar com empresas locais, sim, em trabalhar com uma perspectiva de empresas especializadas e procurar desenvolver relações contratuais de longo prazo. Gestão de riscos. Fatores chaves para mitigar riscos na entrada no mercado angolano. É preciso entender a questão do risco político, como pode funcionar a questão da instabilidade política e social e quais são as mudanças políticas governamentais. É preciso estar sempre atento à forma como o país vai evoluindo.
Risco económico é um desafio também. Estarmos atentos às diferenças culturais não é um problema grande numa perspectiva do país, porque nós somos realmente relações umbilicais e históricas, não cria uma grande dificuldade de comunicação, e ter uma questão efetiva com a questão climática e o impacto dessas mudanças no nosso negócio. A nível de riscos operacionais, existe alguma escassez de mão de obra, e esse desenvolvimento já falámos aqui que é fundamental. A questão das repatriações de lucros e questões cambiais está a ser trabalhado e desenvolvido, mas ainda é um desafio. E procurar entender como funciona a nossa concorrência, que já existe e é relevante no país. A nível de padrões de consumo e a forma como o país se posiciona, é preciso estar atento a algumas alterações que são derivadas em vários fatores do próprio país e como a situação do país vai evoluindo. Podem ser adotadas várias medidas de mitigação de riscos, e é preciso assegurar que estas operações sejam resilientes e sustentáveis para o mercado em questão e para o mercado angolano. Eu vou-vos dar aqui um bocadinho o exemplo de Moçambique e um pouco o que foi a nossa experiência nas últimas semanas. Como acompanharam após eleições em Moçambique, o país sofreu praticamente uma paragem, existiram várias manifestações, vários riots que praticamente parou, e houve não só uma paragem da cadeia de abastecimento e do trabalho, como a própria pilhagem e destruição de vários bens públicos e também alguns bens privados, e é fundamental que se tenham coisas tão simples como um seguro que seja trabalhado e estudado antes e atempadamente, de forma a que permita que quando estas coisas acontecem, as coisas estão preparadas e estamos preparados para os desafios. Também... Já Sónia, está no está, mute. já cá está. Não sei se a ligação foi interrompida, Tiago, mas acho que já está bem. Eu não senti. Em que Pronto, momento é que ok, tudo pararam? bem, agora está tudo bem. Pronto, eu estava a tentar dar o exemplo do que foi Moçambique, do que foi o desafio político das últimas semanas, e dizer que é fundamental numa implementação, é preciso estar a ter uma equipa que seja relativamente móvel, que consegue tomar decisões rápidas, que consegue gerir uma defesa clara de estruturas e de paragem quando necessário, e ao mesmo tempo garantir que temos um conhecimento e não uma reação, mas uma preparação efetiva para potenciais problemas. No caso de Moçambique, há impactos severos e fala-se num novo normal, com algumas empresas que não se vão conseguir recuperar devido à destruição total dos seus bens e dos seus investimentos no país. Portanto, há que ter em atenção este nível de problema. Monitorar é importante, procurar ter relações governamentais e com parceiros locais é fundamental, contratos com seguros é fundamental, ter equipas com competências múltiplas que conseguem gerir a questão cultural e também gerir países à distância quando é necessário é fundamental, os seguros referidos é fundamental, e, em resumo, é preciso estar sempre alerta de forma a que possamos ser muito mais preventivos do que reativos. Alguns pormenores interessantes nesta mitigação: procurar ter mais do que um fornecedor, procurar ter vários parceiros para a logística, sistemas de gestão de risco, procurar ter divisas e manter algumas reservas, ter alguns contratos de longo prazo, as relações bancárias são fundamentais. E, do ponto de vista do que é a nossa competitividade, estar sempre preparado para analisar o mercado, para adaptar o nosso produto às mudanças muito rápidas do mercado, procurar diferenciar esse mesmo produto e procurar entender aquilo que são as tendências locais de comunicação de marca, mas também o que são as tendências globais da mesma implementação. Transtrevo, em 2016 foi a sua fundação, e procura, nesta componente, tem sentido uma evolução ao longo dos anos. Muito rapidamente as necessidades de consumo se alteram, e alguém que pretende internacionalizar para Angola e se quer posicionar no país
tem que entender que de forma muito rápida tem que alterar a sua forma de vender um produto, tem que ter a capacidade de se reinventar, porque de um momento para o outro existe uma alteração efetiva de, de paradigma do que é a evolução do país, dos países. Nós, em Angola, somos uma empresa que está em Angola e que tem a sua sede no país e que fez uma internacionalização exatamente ao contrário, com todos os demais países sendo sucursais do país, de Angola, e tentamos, com esta experiência e com este background angolano e este cariz angolano, estar sempre atentos e apoiamos os vários parceiros e clientes que temos, numa lógica de poderem vir ao país, de poderem conhecer, estudar o mercado e efetivamente procurar apoiar não só numa lógica de implementação, de estudo, mas também na gestão efetiva de risco e de mitigação de problemas que possam acontecer ao longo do processo de entrada, de venda, de relação e do que possa existir no terreno. Pronto, em resumo, esta apresentação é a que tenho para vos apresentar. Se tiverem alguma pergunta, se quiserem colocar alguma questão, estou disponível para colocar, para tirar. Olá, Tiago. Como tínhamos... Obrigada, antes de mais, pela apresentação. Nós temos aqui já algumas perguntas no chat. Não sei se o Tiago prefere que eu possa ajudá-lo, posso lê-las. Puder fazer, eu agradecia, era mais Pronto, fácil. sim, faço isso, sim, claro. Portanto, temos aqui o Paulo que pergunta, é mais uma consideração, mas acaba com uma pergunta. Caro Tiago, os pontos que apresentou são muito interessantes, mas se olharmos para os números, eles dizem-nos o contrário. De 2012 a 2023, o país perdeu mais de 50% do estoque de investimento direto estrangeiro. Nos últimos anos, o fluxo líquido desse investimento são negativos. Que comentários quer fazer nesse sentido? Pronto, eu diria que nós temos um processo histórico. Vou começar, se calhar, um bocadinho antes. Em 2002, com os acordos de paz e com o processo, existe um crescimento do ponto de vista de investimento, que, na minha opinião, em Angola foi muito alavancado nas infraestruturas e suportado por aquilo que é o petróleo, não é? Então existe aqui um período que eu lhe vou chamar a época dourada de investimento em Angola, que é 2007 até 2014, que efetivamente não encontra comparação com qualquer realidade atual, ou seja, efetivamente o nível de liquidez, o nível de investimento, o nível de desenvolvimento de implementação em Angola estava muito alavancado em mega projetos. A nossa abordagem e a forma como nós consideramos interessante o posicionamento das empresas portuguesas vai numa componente muito mais terra a terra, ou seja, efetivamente existe menos investimento, existe menos fluxos financeiros, mas as oportunidades, na nossa opinião, para desenvolvimento de projetos mais pequenos, de pequenas e médias empresas, são uma realidade e é muito mais fácil uma empresa portuguesa hoje posicionar-se em Angola e depois de todo este mega impacto que foi 2015 a nível de redução de divisas, de fluxos financeiros, toda a crise que aconteceu de 2015 a 2000 e em diante, na nossa opinião, o país teve que se redesenhar e reinventar para poder aquilo que era uma utopia, que era a descentralização da economia. Nós verificamos vários projetos de sucesso que vão acontecendo e vão evoluindo. Portanto, sim, numa lógica de megaprojetos existe muito menos riqueza, e os rácios assim o indicam, como diz bem o Paulo. No entanto, na nossa visão, acho que o país neste momento está preparado para dar apoio e desenvolver projetos para empresas mais pequenas ou médias empresas de forma mais interessante. Muito bem, creio que tenha ficado respondida. Temos mais outra. Eu queria só lembrar que o tempo acaba sempre por resvalar um bocadinho. Nós ainda temos aqui alguns minutos, mas podem eventualmente ficar algumas perguntas por responder. Não sei se o Tiago quererá deixar os seus contatos no chat, talvez, para Já estão aqui eventualmente... aparecem logo aqui. O número que aparece é o meu WhatsApp e o meu Ok, e-mail pronto, também está no aparece aqui ecrã, está no ecrã, perfeito.
Portanto, vamos a outra pergunta, do Júnior Brito. Com base na sua experiência atual, quais são os negócios que estão a prosperar em Angola e o que é que indicaria, indicaria um estudo de investimento a curto e médio prazo? O que é que eu acho que é muito interessante em Angola nesta fase? Eu recomendava às empresas portuguesas que olhassem com algum cuidado para o que está a acontecer no Lobito. O Lobito e a forma como foi colocado vários investimentos, não só do Estado, mas também fundos privados. Existem vários projetos de apoio a PMEs, existem várias necessidades, não só de procurement, de consultorias, que são muito interessantes, e acho que as empresas portuguesas deveriam olhar para o que está a acontecer neste corredor, que está em processo de implementação, e depois existe nesse corredor várias segmentos que podem ser muito diversos, desde a área agrícola, à agroindústria. A questão de infraestruturas na construção da própria linha férrea é muito interessante. Existe, obviamente, a questão de energia e oil and gas, que continua a ter muitas necessidades. Existe também, fora de uma componente daquilo que é o corredor do Lobito, uma evolução muito interessante. Durante muitos anos falou-se no oil and gas. Neste momento existe uma necessidade muito interessante de profissionalizar ou evoluir o negócio do que é as minas de diamantes e outras angolanas, ou seja, na próxima semana, penso que é em Indaba, aqui na África do Sul, que é a reunião geral, uma feira que existe aqui a nível de minas, e existe uma presença grande angolana, porque as minas angolanas estão a profissionalizar-se, estão a evoluir, há muitas oportunidades nesse setor de apoio a estas minas, e existem algumas coisas que são transversais a nível global, as tecnologias, as startups. Existe palco e espaço com muito talento em Angola para desenvolvimento de apoio e projetos de tecnologia startup com as necessidades efetivas do país. Há muito empreendedorismo numa perspectiva de startups no país, e existe aqui um ambiente que me parece interessante para este segmento e oferece oportunidades ao mesmo. Muito bem, temos aqui mais uma pergunta. Como começar uma parceria franchising, por exemplo? A parceria franchising em Angola é a mesma. A forma de começar eu acho que é sempre a mesma. Há bocado a pergunta anterior falava de ter um parceiro local ou um consultor. Eu recomendo sempre que as pessoas procurem aproximar-se de empresas em Angola que visitem Angola. Nós como PI e como Transtrevo, estamos sempre disponíveis para receber e para conversar com empresas que queiram ir para Angola, mas o processo passa sempre por criar relações que sejam relações de confiança e relações sólidas, ou seja, quer seja para a implementação de uma empresa no terreno, quer uma filial, quer uma joint venture, quer para vender produtos para Angola, ou para colocar uma lógica de franchising ou criação de um agente local. O fundamental é ir ao país. Na minha opinião, é relativamente simples hoje em dia ir visitar Angola, é relativamente barato, há voos diários, e existem várias empresas, e nós posicionamos um pouco nesse segmento, que são angolanas, que também estão em Portugal, que conseguem apoiar e identificar através de estudos e monitoria, e receber as pessoas e pô-las em contacto de forma relativamente simples, e acho que começa sempre por aí. E existe cada vez mais empresas que são angolanas, que estão também em Portugal e que podem dar esse apoio. Muito bem, temos aqui mais uma questão do Paulo Quimbango. Como consultor de negócios e pela nossa experiência em mercados como Angola, Moçambique e Cabo Verde, paramos frequentemente com preocupações recorrentes dos nossos clientes, nomeadamente as questões relacionadas com o risco, o repatriamento de dividendos, a instabilidade cambial e a redução do poder de compra, além da burocracia que por vezes ainda é uma dor de cabeça. Para mitigar estes obstáculos, temos procurado articular estratégias com parceiros locais em diferentes segmentos, uma vez que, isoladamente, os empresários enfrentam dificuldades acrescidas no mercado angolano. E a pergunta não é nenhuma.
Não, mas foi eu só uma revejo-me, eu comento. consideração, foi uma consideração. É verdade. Eu colocaria, se calhar, um bocadinho a questão do repatriamento de capitais ou de dividendos é importante, sim, e há tentativas de tentar criar soluções e mecanismos que funcionem. O que eu acho que vai faltando aqui um bocadinho a investidores de longo prazo é tentarmos perceber como é que se consegue fazer reinvestimento local. Existe muito a lógica e bem de tentar retirar rápido e rendimentos, repatriamento de dividendos. O que nós procuramos apoiar e desenvolver é procurar identificar de que formas é que é possível conseguir reinvestir no país, transformar a riqueza local não só em repatriamento de rentabilidade, mas também em riqueza no próprio país. Dá para fazer fusões, dá para fazer aquisições, dá para procurar novos produtos, enfim, essa parte é fundamental. A questão cambial é um desafio, porque existe efetivamente uma necessidade de um mercado se reencontrar, a controlar inflações, a procurar garantir que efetivamente o cidadão comum não perde poder de compra, e depois isto entra tudo em contraciclo, porque efetivamente não se pode estar permanentemente a repatriar capitais, e isso nós em Angola sentimos muito, há uma necessidade urgente sempre de repatriar coisas muito simples como o pagamento de salários. Nós, olhando um bocadinho para Moçambique, que é um exemplo, nesse aspecto acho que é um bom exemplo, há muito mais interesse, nota-se muito mais interesse em empresas em ficar em Moçambique e reinvestir localmente do que por vezes sentimos, e isto é só uma opinião, em Angola. Efetivamente, na nossa opinião, o longo prazo, para quem se implementa no país, tem que ser em procurar perceber não só a questão do risco cambial e de repatriamento de capitais, mas como procurarmos ter um negócio eu vou-lhe chamar um negócio de kwanzas para kwanzas, que é procurar desenvolvê-lo e implementá-lo de forma de longo prazo. Há empresas gigantes, vou dar aqui o exemplo da Nobel Group. A Nobel Group não se pode dar ao risco, ao luxo que alimenta o setor informal, que é o principal, que consome produtos de distribuição alimentar. Se estiver permanentemente a pensar na questão cambial, não sobrevive, e é uma questão de longo prazo. Não, olha pelos kwanzas pelo seu longo prazo. Muito bem, temos uma participação, uma boa participação, mas eu vou ler mais duas perguntas que, entretanto, estão aqui no chat, mas lamentavelmente não vamos ter tempo para responder a todas. Relembro mais uma vez que o Tiago acabou por deixar no slide que está no ecrã todos os contatos. Se quiserem reenviar essas questões para o Tiago, melhor, porque nós temos que libertar o canal e infelizmente não conseguimos passar para além das 11 horas. Porém, as duas últimas questões que eu coloco não, que eu vou ler. Uma delas é do Pedro Duarte, que pergunta: poderá Angola alguma vez ter um potencial exportador noutros setores que não seja energia e recursos naturais? Vou ler já a segunda, que é do Morilson, peço desculpa se não disse bem o nome, este participante começa por dizer que é uma excelente apresentação, e pergunta: podes desenvolver a tua opinião sobre a mais-valia em utilizar o Grupo Transtrevo como parceiro para a internacionalização e apoio integrado que podem oferecer? Tá bem, São muito duas bem. questões de uma vez só. Pronto, a primeira, eu acho que eu tive há uns dias tive uma reunião com um cliente aqui não, isto estava em Lisboa em dezembro e reuni com um cliente, e já existem vários produtos fora do setor petrolífero disponíveis em Portugal que são de origem angolana. Isso já é uma realidade, já existe posicionamento de marcas angolanas em Portugal. Depois posso partilhar em privado algumas dessas marcas para que tenham alguma ideia, e esse processo é uma realidade e está em curso, e já não volta atrás. Do ponto de vista de oportunidades que Angola ainda tem de poder se tornar uma realidade do ponto de vista de exportar na região africana. Angola já é parte da SADC, que é um grupo de países da África Austral que tem um processo de eliminação de taxas aduaneiras.
dar alguns exemplos. Existem muitos produtos que vêm com mercadoria de Angola, da África do Sul para Angola, e esses produtos ainda pagam direitos para entrar em Angola, e os produtos angolanos ainda pagam direitos na África do Sul. Entre a África do Sul e Moçambique já não existe. Eu acho que é interessante rapidamente se estudar a possibilidade de Angola poder aderir a este regime de isenção de taxas, porque lhe permitirá um mercado novo, que é todo o mercado da África Austral, de forma muito mais competitiva e de forma muito mais interessante, não só para o que já se faz em nicho, mas a nível de escala. Pronto, relativamente à Transtrevo, nós somos um operador que está nestes países todos que eu já referi e que conhece, eu diria que profundamente bem, todo o mercado da África Austral, o que nos permite identificar não só as melhores soluções logísticas para movimento de mercadorias de um país como Portugal para qualquer país da África Austral, de forma relativamente segura. Eu pessoalmente conheço todos os países da África Austral, portanto, não há nenhum país de Angola e do Quénia para baixo que eu não conheça pessoalmente, e tenho essa experiência a nível empírica. Temos muita experiência a nível aduaneira que nos permite entender o que é que são as limitações e os custos associados ao risco e aos custos aduaneiros da entrada nos países. E, em paralelo, conhecemos, através da nossa história de relações, muitas empresas que compram e vendem para Angola, para Moçambique, para a África do Sul, e temos sempre o interesse de pôr pessoas em contacto, ou seja, quanto mais empresas falarem, quanto mais empresas desenvolverem relações, mais fácil é para nós podermos apoiar o comércio internacional. É isto que fazemos com todo o prazer, todos os dias, e dentro deste nosso ecossistema de empresas, que inclui logística, transportes, seguros, uma componente também jurídica, conseguimos entregar a qualquer empresa que está em Portugal um serviço chave na mão, quer de promoção e apoio a vendas nestes países, quer numa perspectiva de implementação real no terreno, com apoio comercial, apoio técnico, apoio aduaneiro, apoio logístico e apoio quase umbilical, para garantir que as pessoas nunca estão, os empresários nunca estão sozinhos. Acho que no geral é isto que eu tinha para dizer. A Angola é um país que, na minha opinião, oferece boas oportunidades de investimento e de implementação. Existe efetivamente algum risco cambial, mas não é esse risco que não faz, e eu vejo muitas empresas todos os dias a irem para Angola, e contem connosco se quiserem, precisarem de alguma dúvida, estamos aqui sempre disponíveis para apoiar e desenvolver novas relações. Muito bem, Tiago. Muito obrigada pela apresentação clara e objetiva. Eu, antes de encerrar a sala e de me despedir, queria só lembrar, há muita gente a pedir a apresentação do Tiago, e ela de facto vai ser enviada, mas para isso é necessário que no ato da inscrição tenham colocado a partilha de dados. Para quem não se lembra, que também é normal, se não receberem a apresentação entre hoje e amanhã, deixem o dia da manhã, que é possível que possamos ter que passar esta informação para amanhã. Se não receberem, enviem um e-mail para o marketing@ccip.pt solicitando o envio dessa apresentação, porque como os envios são automáticos, nós não conseguimos perceber quem é que fez a seleção no RGPD. Da minha parte é tudo também, da minha e da CCIP. Muito obrigada por este webinar tão participativo. Tiago, mais uma vez, muito obrigada também. Obrigado. Um agradecimento especial aos participantes e quero convidar-vos também a continuarem a acompanhar todas as atividades da CCIP, que desenvolve muitos webinars sobre esta temática, nem tanto, é a primeira vez, mas sobre outras que eventualmente possam ser úteis para vocês e para os vossos negócios. Eu vou encerrar a sala. Muito obrigada, Tiago. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, se não tiver. Não, agradeço imenso, e foi um prazer imenso estar aqui com toda a gente. Prazer é nosso, então. Muito obrigada. Obrigado, com Bom licença. resto de boa semana a todos. Com licença. Obrigado.